Veja agora no Jornal da TVTC. Polícia Federal prende 2 com 45 quilos de pasta base de cocaína. Delegado diz que é a maior apreensão da droga no norte capixaba. Geólogo afirma que água subterrânea poderia atender demanda mateense. E veja também, IPHAN deve escavar área interna de urna para verificar existência ou não de ossada. Seca é a nova ameaça a uma espécie de boto recém-identificada. Terça-feira, dia 6 de setembro, o Jornal da TVTC está no ar. Olá, boa tarde. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, deve preparar um planejamento para a escavação interna da urna funerária indígena Aratu, encontrada na Rua Uruguaiana, no bairro Carapina. O arqueólogo Rafael Dominicis diz que a urna está no Museu de São Mateus. Uma das possibilidades será levar o material para Vitória e depois da escavação retorná-lo para São Mateus. A ideia é realizar a retirada com análises precisas e verificar a existência ou não de ossadas. Segundo o arqueólogo, não é possível, sem uma análise mais completa, estimar a idade da urna, mas ele disse que existe a probabilidade de ser do período pré-colonial. A produção do açúcar mascavo é uma herança do Brasil colonial, Brasil colônia. O açúcar, na época, era moeda de troca. Em algumas comunidades do interior do Espírito Santo, essa tradição persiste até hoje. A cana realmente foi uma herança colonial, né? A cana, o açúcar exportado era uma grande mercadoria, né? A commodity do século XVIII, XIX, né? Era a commodity daquela época exportado para a Europa em grande quantidade. E o Brasil ainda é um grande exportador de açúcar, né? E isso ficou muito impregnado na cultura local. Toda família mais tradicional ainda mantém os seus engenhos funcionando, a sua produção de açúcar de rapadura até hoje. Eu cresci assistindo esse processo de fabricação desde muito novo na casa dos meus tios e parentes. Passávamos as férias aqui em Una, vindo de Vitória, e em toda fazenda que a gente chegava, sempre tinha alguma atividade ligada a isso. Não só a cana, a açúcar, a rapadura, o melado, mas também os doces tradicionais, né? Na época das frutas sempre tinha o doce. Assim como também outros hábitos ligados à culinária, que é carne de lata, linguiça, torresmo, tudo isso. Então, a gente é de uma herança, temos essa herança familiar e a gente procura preservar e perpetuar isso, transmitindo para quem convive com a gente. Para mim é resgatar, né, essa tradição, esses valores e compartilhar isso com todas as pessoas, através de filme, de foto, né, e sempre repetir isso, sempre quando tem oportunidade. Esse é um saber que eu faço questão de resgatar. O governo do estado realizou hoje, na Ceasa, em Vitória, a cerimônia para entrega coletiva de máquinas, veículos e equipamentos agrícolas para o homem do campo. Entre máquinas, veículos e equipamentos estão caminhões, tratores, picapes, secadores de café, escavadeiras hidráulicas, roçadeiras e retroescavadeiras. Segundo a assessoria de comunicação da SEAG, o objetivo é fortalecer a agricultura de base familiar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida do homem do campo. São beneficiados 18 municípios capixabas, incluindo São Mateus, Jaguaré e Boa Esperança. Os equipamentos representam mais de R$2,5 milhões em investimentos. Os bens entregues foram adquiridos com recursos direcionados por emendas parlamentares estaduais e federais. O secretário Tassiano Neto destacou a necessidade de os equipamentos receberem a manutenção periódica por parte das prefeituras para que tenham um tempo de uso maior. Além disso, apontou que as máquinas serão de muita importância para ajudar os municípios e os produtores rurais nesse período de crise hídrica. Veja a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Terça-feira de sol durante o dia. Podem ocorrer pancadas de chuva à noite. Temperatura mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Conceição da Barra pode chover. Mínima de 19 e máxima de 28 graus.
E você também pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento aí na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988-1625. É a TVTC interagindo com você. E veja depois do intervalo, o geólogo diz que água subterrânea poderia atender demanda mateense. Ei, você, já pensou como vai escolher a sua faculdade? Aí vai uma boa dica. Não confie na sorte. Confie na Multivix. 3 entre as 4 melhores instituições de ensino superior do estado são da Multivix. Acesse melhoresfaculdades.com. Veja as notas e comprove os resultados segundo o Ministério da Educação. Agora você já sabe. Quando o assunto é o seu futuro, não arrisque. Vem pra Multivix. Multivix, multiplicando conhecimento. As sobrancelhas são a moldura dos olhos. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas, traz para você o embelezamento da face, dando um toque especial, mantendo sempre um aspecto jovial obtido com esse simples procedimento. O design pode ser feito por pinça ou por micropigmentação. Dê um toque de harmonia aos seus olhos e face, melhorando o traçado das suas sobrancelhas. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Prossegue hoje na Faculdade Vale do Cricaré a 8ª Semana do Administrador e do Contador. As atividades vão até sexta-feira no auditório da instituição. Hoje haverá minicursos sobre Excel básico, coaching, gestão de conflitos, código do consumidor e imposto de renda na prática. Na quinta-feira tem palestra com o tema Negócio Rentável na Internet e na sexta palestra com representante do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo. O geólogo José Augusto Costa Gonçalves alerta para a perfuração segura de poços e faz diagnóstico dos recursos hídricos subterrâneos. Ele é professor da Universidade Federal de Itajubá e já atuou na UFES. Durante participação no encontro estadual de irrigantes, o geólogo José Augusto Costa Gonçalves afirmou que o norte do Espírito Santo tem uma estrutura geológica que é uma rocha, chamada Formação Barreira ou Arenito Barreira, e que ela é muito rica em água subterrânea, com grandes reservas. A questão é saber o que se pode extrair, a quantidade que se pode extrair dessas reservas. É muito rica. As reservas são avaliadas em quantitativos que tranquilamente atenderia a demanda que existe, não só aqui de São Mateus, como de Linhares, aqui em todo o norte do Espírito Santo. É uma estrutura que efetivamente muito rica em água subterrânea. Os dados que se tem são dados de vários dos mais de 500 poços perfurados, cadastrados, onde a existência de números consolidados que a gente pode utilizar como referência, demonstra que as vazões desses poços são vazões superiores a 50 mil litros por hora. Então são poços extremamente produtivos. Todos os poços aqui perfurados com técnica, dentro de critérios técnicos, são poços muito bem sucedidos com elevadas vazões.
Ele sustentou que a exploração poderia suprir a necessidade de São Mateus por água potável, mas alerta que a perfuração e a retirada da água precisa ser feita de forma segura. A preocupação é exatamente não fazer uma exploração de forma a extrair uma maior quantidade, porque é um balanço. A quantidade de água que entra, que infiltra, ela tem que ser exatamente aquela que sai. Você não pode retirar, extrair mais água do que entra, porque aí você vai estar rebaixando esses reservatórios e eles se tornam de forma irrecuperáveis ao longo das décadas e dos séculos. A questão é retirar aquilo que é possível recompor, que a natureza pode recompor através da chuva. Segundo José Augusto, a perfuração irregular de poços podem ocasionar uma série de problemas. Elas podem, primeiro, haver uma superexploração dessa água, né, que é um impacto sobre esses reservatórios subterrâneos. Pode contaminar essa água, porque você perfura um poço sem critério, sem uma construção, né, sem um técnico responsável que vai orientar essa perfuração. Você pode perfurar um poço em uma área que tem uma contaminação, que tem um vazamento de esgoto, que próximo a uma área de descarga de um aterro sanitário. Então essas perfurações sem critério, sem um acompanhamento técnico, podem impactar de forma muito agressiva as águas subterrâneas. De acordo com o geólogo, a primeira providência a ser tomada na perfuração de um poço é procurar uma empresa idônea com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, com técnico responsável, geólogo, engenheiro de minas ou de perfuração. José Augusto Costa explica que o técnico projetará o furo para a captação da água onde circula nas camadas melhores e mais produtivas. Ele reforça que o poço deve ser construído com técnica, com bom revestimento, filtro, pré-filtro e selo sanitário. Agora, destaque nacional: a seca no Tocantins é a nova ameaça a uma espécie de boto identificada recentemente. O Naturatins, órgão ambiental do estado, começou a capturar e transferir os animais para rios que ainda têm água suficiente. Pesquisadores do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, aproveitam para estudar melhor os botos. Um trabalho que exige técnica e muita paciência. Aqui um pescador vai caminhando pela água, enquanto outros dois ficam na retaguarda, colocando a rede e estreitando o espaço até o ponto de resgate. Quando enfim chegam à margem do rio, aí é necessária a força para controlar os botos, mas homens se juntam e os animais são colocados em um colchão úmido. Antes de partirem para o novo lar, pesquisadores coletam amostras da pele e do sangue, já que esta é uma espécie que ainda está sendo estudada. O boto inha-araguaense foi descoberto em 2014 e desde então algumas instituições vêm acompanhando o comportamento dele nos rios da região norte do país. É uma espécie nova para a lista de espécies do Brasil. Ela só existe aqui na bacia do rio Araguaia-Tocantins e já está ameaçada, né, por várias pressões humanas, né, que existem aqui na região. Após o trabalho de coleta das amostras, os botos são colocados em um caminhão e levados até o rio mais próximo, neste caso o rio Javaé. É importante você avaliar, né, e pensar também em levantar dados sobre a abundância, saber qual é o número, né, dessa população, que tamanho que ela é e o que pode estar acontecendo para eventualmente até diminuir a população. É tudo que a gente não quer. Todo esse trabalho foi realizado porque, devido à forte estiagem que tem sido registrada no Tocantins, as águas do Rio Formoso, no município de Lagoa da Confusão, baixaram e a alimentação neste trecho ficou escassa. Durante 2 dias foram resgatados 9 botos, 2 filhotes, uma fêmea e 6 machos, alguns com quase 3 metros de comprimento e pesando aproximadamente 200 quilos. Mesmo depois de todo esse trabalho, os botos correm o risco de voltar para o rio de onde foram retirados, já que essa espécie gosta de viver no mesmo ambiente. Tira ele, levanta esse lado de cá, levanta.
para acabar de dar banho em todo mundo. Os botos eles são territorialistas, né? Provavelmente quando o rio da água subir, eles podem, há uma grande chance deles retornarem para onde eles foram tirados. E a Justiça Federal no Distrito Federal decidiu suspender a Lei 13.290/2016, conhecida como Lei do Farol Baixo, que obrigava condutores de todo o país a acender o farol do veículo durante o dia em rodovias. Na decisão, o juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal em Brasília, entendeu que os condutores não podem ser penalizados pela falta de sinalização sobre a localização exata das rodovias. O juiz atendeu o pedido liminar da Associação Nacional de Proteção Mútua aos proprietários de veículos automotores. A entidade citou o caso específico de Brasília, onde existem várias rodovias dentro do perímetro urbano. A lei foi sancionada pelo então presidente interino Michel Temer no dia 24 de maio. A multa para quem descumprisse a regra, considerada a infração média, era de R$ 85,13, com a perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Veja depois do intervalo, o artista mateense expõe quadro com arte naif em Museu do Canadá. A Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de 1 ano. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Efeito de Luz, a sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia! Cofril, sabor a toda prova. E aí galera, no Papo Reto, conhece algum programa de TV que fala sobre esportes de ação, saúde e meio ambiente? Você que tá assistindo aí? Bora conhecer? O estilo alta frequência. Um novo conceito de esportes de ação, visando qualidade de vida e consciência ambiental. Alta frequência! Aqui na MGT. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos, preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Paralimpíada 2016, a porta-bandeira do Brasil nos Jogos do Rio já está definida. É Shirlene Coelho, medalhista de prata em Londres e ouro em Pequim, no arremesso de dardo. Esta é a primeira vez que uma mulher vai conduzir a bandeira. Shirlene Coelho foi eleita em uma votação que envolveu 286 atletas. Ela vai participar das provas de arremesso de peso, arremesso de disco e arremesso de dardo, na qual é especialista. Além das medalhas de prata em Pequim e ouro em Londres, Shirlene detém um recorde mundial na modalidade. Ela disputa na categoria F37 para quem tem paralisia cerebral e diz que depende apenas dela para conquistar ouro para o Brasil na Paralimpíada do Rio. Eu estou trabalhando para mim melhorar, para que eu possa melhorar mesmo. Eu conheço assim, as adversárias, mas elas estão bem distantes da minha melhor marca. Pois é, e a Paralimpíada começa amanhã, dia 7. Destaque policial. Policiais federais de São Mateus apreenderam 42 quilos, 250 gramas de pasta base de cocaína na noite de ontem em São Mateus. A droga estava embaixo de uma lona na carroceria de um caminhão com placa de Cachoeiro de Itapemirim. Em cima do veículo também havia um Vectra cinza com placa de Aracaju, Sergipe. A repórter Paloma Tomás tem outras informações.
2 homens foram presos em flagrante. O caminhoneiro de 42 anos e o ajudante de 31, naturais de Cachoeiro de Itapemirim e de Itapemirim. Segundo a Polícia Federal, eles seguiam para a Feira de Santana, na Bahia. Após denúncia anônima, foram abordados no quilômetro 60 da BR-101. A pena pode chegar a 25 anos de prisão. A artista plástica Sheila Joaquim, de São Mateus, vai expor um quadro no Museu de Artes do Canadá. A exposição começa no dia 14 deste mês e seguirá até 18 de dezembro. Sheila está entre as 6 brasileiras que vão participar da exposição. Sheila Joaquim está feliz por ter recebido o convite para participar da exposição Imaginives, que será realizada este mês pelo Museu Internacional d'Arte Naif de Magog. 35 artistas naifes de 18 países devem expor no Museu Canadense, que fica na cidade de Quebec. Hoje, o artista, apesar dele ter a possibilidade de viver nos lugares mais afastados, com o mínimo de comunicação, mas se hoje ele tiver uma boa internet e puder mostrar seu trabalho, tiver a disposição de organizar os seus trabalhos de uma forma mais digna nas redes sociais, nos veículos disponíveis, ele tem uma vitrine. Então foi através dessa vitrine que o meu trabalho chegou no diretor do Museu Internacional de Magog, no Canadá, e ele, conhecendo o trabalho, ele viu possibilidade de me fazer um convite para participar dessa exposição que se chama Os Imaginives, por conta do termo naif, que é o estilo que os críticos denominam para mim. Sheila é uma das 6 brasileiras que vão participar da exposição. A artista plástica destaca que todos os trabalhos foram inspirados a partir da música Imagine, de John Lennon. Ela produziu esta tela intitulada Árvore da Vida e do Amor, que mede 90 por 70 centímetros e levou cerca de 1 ano para ficar pronta. Sheila explica que sob a árvore estão um homem e uma mulher recostados, ilustrando a simbologia da sustentação do planeta e continuidade da vida. Mais abaixo na tela, diferentes povos estão em harmonia e congregam compartilhando alegrias. A inspiração e o tema foi um só, que foi a música de John Lennon, que eu acho que é uma das músicas mais conhecidas. E a música, ela que vai dar o mote na exposição, porque a exposição ela vai mostrar o que, basicamente? Ela vai mostrar o que uma artista, que as artistas femininas, qual é a visão feminina de um mundo melhor, da construção de um mundo melhor, partindo da música de John Lennon, que fala de um mundo sem ser, que imagina se todo mundo vivesse em paz. Então, basicamente uma visão feminina desse estado que seria um mundo mais pacífico, mais igualitário. E outro aspecto bacana dessa iniciativa são 2 linguagens poéticas conversando, as artes visuais conversando com a música. Segundo ela, após a estadia no museu, as obras farão uma turnê pela Europa. Ainda este mês, a Matense vai participar de outra exposição, porém no Brasil. Será em Socorro, estado de São Paulo, com abertura prevista para o dia 12. A obra enviada por Sheila retrata a Igreja Velha de São Mateus. Eles vão promover uma exposição com a curadoria de Rosângela Politano, que é uma artista visual, cujo mote é patrimônio público. E nessa exposição eu enviei uma tela que retrata a Igreja Velha de São Mateus, que é o ícone, né? Em todos os lugares a gente vê a imagem da Igreja Velha. Sheila nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo, e desde 2004 atua como artista plástica. O reconhecimento do trabalho dela vem de longe. Este quadro, por exemplo, será enviado esta semana para um colecionador italiano. A obra retrata o bairro Liberdade. Muitos dos meus alunos moram, e foi um bairro que sempre me inspirou muito. Essa tela foi para a Bienal de 2016, e agora ela vai
foi adquirida por um colecionador que vai estar em Nápoles. Então o bairro Liberdade também ele vai ter essa possibilidade de ser conhecido. E eu queria dizer que a imagem dessa emocionou muitas pessoas, eu fiquei feliz e tocada por isso. Essas crianças, no meio dessa situação que é lixo, mas o lixo, nesse caso, ele também é o ganha-pão de várias pessoas. Então não é só um lixo, ele é o trabalho, ele é onde as pessoas, as famílias vão tirar o seu sustento com a catação e a separação dos materiais. Sheila Joaquim tem um ateliê montado no box 12 do Mercado Municipal, onde vende os trabalhos de pintura, cerâmica e realiza oficina de artes. A temática é focada na religiosidade, nas festas populares de culturas tradicionais brasileiras e nos ritos de passagem inseridos no universo feminino. O telefone de contato dela é 99895-3307. 99895-3307. E a Primeira Igreja Batista em São Mateus realiza no próximo sábado, dia 10, a posse do pastor Charles Wagner Rosa dos Santos como titular e presidente da denominação. O culto especial está marcado para as 7 da noite no templo ao lado da rodoviária, no centro da cidade. Como orador, a presença do pastor Oséias Santos, da Primeira Igreja Batista em Teixeira de Freitas, na Bahia. A presidente em exercício, Josiane Cristina de Jesus Rocha, convida toda a comunidade mateense para participar do culto de posse. E o Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Outras notícias de São Mateus e região logo mais às 7 da noite, aqui no Jornal da TVTC. Obrigado pela audiência, uma boa tarde para você.